Olá pessoal, professor Kildre, tudo bem? Estamos aqui para iniciar uma live especificamente para o concurso de Cascavel, tá? Então nessa live a gente vai abordar alguns pontos importantes. Claro que o conteúdo é bem extenso, né? Se você estratificar, são em torno de 60 tópicos. E antes da gente começar as questões propriamente ditas, eu gostaria de conversar um pouquinho, né, sobre a banca que vai organizar as questões desse concurso. Esse será o quarto concurso que essa banca realizará na área de nutrição. Então, em 2014, eles fizeram as questões, elaboraram as questões para a Prefeitura de Pentecoste. Em 2015, para Nova Olinda, também aqui no Ceará. E em 2019 para a Prefeitura de Viana, tá? No Espírito Santo. Houve mudanças, né, bem importantes do primeiro concurso que eles realizaram para o concurso da agora, esse de 2019. E aí, dessa forma, a gente irá estar focado nas questões para esse último concurso. Agora, não esquece. Manda o link pro pessoal aí, escreve no chat perguntas, dúvidas, para a gente poder então interagir com vocês. Segue o Instagram do curso, @cursoms, o Instagram da professora Michele, que vocês já conhecem bem, e claro, né, pode seguir também o meu, @Dr. Kildre Canuto, certo? Então, a gente vai abordar já pensando de como serão essas questões, tá? Daqui a praticamente 3 meses, né? O concurso ia ser em março, foi adiado para abril, com toda essa pandemia, foi novamente adiado para basicamente meados de julho. Ok? Pois vamos lá. Opa! Caneta está ativada. Bom. Vamos lá, pessoal. Ó, primeira questão da Prefeitura de Viana. Vocês vão ver que essas primeiras questões são questões mais relativas aos princípios de nutrição. Tá? Então, não se pode perder esse tipo de questão. Quem já analisou o edital sabe que as questões específicas têm peso 3, tá? As outras de conhecimentos gerais, peso 2. Nessa prova também serão itens de A a D e serão também 30 questões. Tal qual aconteceu aqui para a Prefeitura, né? Para nutricionista da Prefeitura de Viana, tá? No Espírito Santo. Os outros 2 foram apenas de 20 questões. Mas vamos lá, vamos comigo, ó. Em relação aos carboidratos, o que é correto afirmar? O item 1 diz, a fórmula empírica que apresenta os carboidratos é CH2O. Isso, exatamente o que representa a fórmula empírica, a fórmula geral dos carboidratos, ok? Por isso que o nome é carboidrato, carbo de carbono, hidratos de água, né? Daí você vê o H2O aqui, então, correto o item 1. 2, os carboidratos podem variar de açúcares simples, com 3 a 7 átomos de carbono, até polímeros mais complexos, ok, né? Questão de número 3. São polímeros complexos caracterizados pela presença de carbono, hidrogênio, oxigênio e contém nitrogênio em sua estrutura química. Aí você fica, poxa, lá em cima tem CH2O. Será que tem nitrogênio também, carbono? Tem carboidratos com nitrogênio? Tem. Vocês vão lembrar aí da heparina. A canetinha estava falhando um pouco. Heparina e do ácido
hialurônico. Dois exemplos típicos de carboidratos que tem na sua estrutura o átomo de nitrogênio. E aí, né, o que deixa essa questão errada é justamente, ó, quase todas contêm enxofre, fósforo, ferro, zinco, cobre. Não, isso aqui não faz parte das características dos carboidratos. Item 4. As principais funções dos carboidratos são funções energéticas, manutenção da glicemia, ok? Reserva alimentar na forma de amido e glicogênio, lembrando, glicogênio nas células musculares esqueléticas e no fígado, nos seres humanos, e amido é a reserva energética de vegetais, tá? Ação poupadora de proteína, efeito anticetogênico. Dá aqui uma ênfase, vocês vão ver que outra questão eles colocam esse termo, anticetogênico. Esses bisuzinhos, ou seja, esses termos que se repetem ao longo das questões, é importante vocês estarem atentos, beleza? Vamos lá. Fonte energética para o sistema nervoso central de 140 gramas por dia de glicose por dia. Pedro, será que eu tinha que saber essa gramatura? Não, né? Mas esse é um número médio, 120, 130 é a quantidade de carboidratos na forma de glicose que o nosso cérebro normalmente utiliza, tá? Estrutural em insetos e celulose. E aí você lembra aqui, estrutural nos insetos, lembra da quitina. Quitina. A caneta tá falhando um pouquinho. Quitina. Tá? E celulose na parede celular dos vegetais. E também na genética, nas pentoses. Aí você lembra de quê? Lembra de ribose e desoxirribose, que são pentoses que fazem parte da estrutura desses carboidratos. Então, item 4, verdadeiro. O item 5 diz: os carboidratos podem ser classificados em monossacarídeos, disacarídeos, trissacarídeos e polissacarídeos. Não, pessoal. O que está errado aí, né, nesse item? A classificação geral dos carboidratos é mono, né? Ou pode aparecer mono e oligosacarídeo, né? Mono, uma única unidade. Oligo, poucas unidades, onde os disacarídeos entram nessa classificação, que aí pode variar de 2 a 10, de 2 a 15, há algumas divergências na literatura, tá? Mas a gente não pode separar disacarídeos de trissacarídeos, tá? Fazem parte do mesmo grupo que são oligosacarídeos. Kilde, tem trissacarídeos importante para a gente saber para concurso? Tem. Lembrar aí para vocês, ó. Lembrar aí a rafinose, estaquiose. São dois. Um é trissacarídeos, desculpem, e a estaquiose é um tetrasacarídeo. Então a rafinose, por que é importante? Fazendo um link aí com a parte de nutrição clínica. Pessoas que têm sensibilidade, por exemplo, ao feijão, à soja, por exemplo, que tem aquela doença bem típica, né? Síndrome do intestino irritável. A gente, de uma maneira geral, não consegue digerir. Nós não temos a rafinase, como a gente tem lactase, sacarase, para quebrar, respectivamente, a lactose e a sacarose. E como a gente não tem uma enzima para quebrar esse trissacarídeo, que é formado de uma unidade de glicose, de uma unidade de frutose e de uma de galactose, né, que são os 3 monossacarídeos dietéticos mais importantes, então o que acontece? Pessoas mais sensíveis, quando as bactérias chegam lá, ó, começam a fermentar. E aí há uma produção maior de gases, né? Gases esses na forma de CO2, gás metano, tá? Gás sulfídrico. E aí, o que acontece é que as pessoas que têm síndrome do intestino irritável acabam tendo mais distensão abdominal, tá? Então, daí se fazer uma dieta com
que a gente chama de low, né, baixo food maps, né, que são esses oligosacarídeos, monossacarídeos e álcool polióis que são fermentáveis e provocam essas distensões. Então, isso acontece com a rafinose e com a estaquiose, muito encontrada onde? Nas leguminosas. Não esquece, tá? Leguminosas como feijão, a lentilha, ervilhas são ricas nesses carboidratos, tá bom? Então, fechando a questão, o item a ser marcado seria o item C, né? Por que o item C? Porque o item C diz apenas os itens 3 e 5 estão incorretos. E vocês viram que o 3 e o de número 5 estavam errados, os demais estavam corretos, tá? Então aqui é assim, pessoal, live tem que resolver na hora, tem que ser perspicaz, tem que olhar onde está o erro, tem que ter esse conhecimento bem geral, porque vai cair uma questão desse tipo e você precisa estar preparado para a parte de classificação e também para a parte fisiológica, tá ok? Beleza? Então vamos comigo, tá? Eu falei para vocês num termozinho chamado de efeito anticetogênico, né? Bom, eu queria só dar uma pincelada aqui, ó, para lembrar que o que significa esse efeito. O efeito cetogênico é a formação de corpos cetônicos. E como é que são formados os corpos cetônicos? Em linhas gerais, os ácidos graxos, né, entram no fígado. Haverá aquele fenômeno bem conhecido da gente chamado de beta-oxidação. Essa beta-oxidação formará, então, dois corpos cetônicos importantes, né? Que são o acetato e o beta-hidroxibutirato, também chamado de 3-hidroxibutirato, tá? Bom, quando se diz que lipídios têm ação anticetogênica, está errado, tá? Ele tem ação cetogênica. E vocês vão ver em outra questão que essa mesma banca colocou em relação a lipídios esse mesmo termo, tá? Então se liga, anticetogênico é quando não produz corpos cetônicos. E aqui nessa esquematização, vocês estão vendo que a partir dos ácidos graxos livres, via beta-oxidação no fígado, formamos corpos cetônicos e beta-hidroxi ou 3-hidroxibutirato, que são os nossos corpos cetônicos. Lembrando, corpos cetônicos são produzidos no fígado e utilizados por tecidos periféricos, né? Ou também chamados, nesse caso, extrahepáticos. Vamos em frente. Questão de número 2, mais uma vez, turma, ó, Prefeitura de Viana, 2019. Olha o assunto que eu disse a vocês, ó. Os lipídios constituem um grupo quimicamente diverso que apresentam diferentes propriedades e possuem uma característica em comum, que é a insolubilidade em água, não pode esquecer, também chamado de hidrofóbicos, ou quando falar assim, que os lipídios têm a característica de hidrofobicidade, fobia, aversão contra a água, né? Não se solubiliza bem. Eles, em geral, são em geral referidos como óleo quando estão no estado líquido e gordura quando sólidos, indicando seu estado físico e temperatura. Trata-se de um grupo de compostos químicos orgânicos que compreendem os fosfolipídios e os esteroides, né? Então, citou alguns dos principais grupos dos lipídios. São fontes alternativas de energia e influem na manutenção da temperatura corporal. Também transportam vitaminas chamadas de lipossolúveis. Em relação às funções dos lipídios, marco que foi incorreto. Turma, galera, se liga para não perder a questão ou perder tempo na questão, querendo marcar o item correto, quando na verdade, né, se pede muitas vezes o item correto. Vocês viram na questão anterior que ele não estava pedindo para vocês marcarem os itens, quais as assertivas verdadeiras, estava pedindo para marcar as assertivas falsas, beleza? Então, ó, atua como cofatores enzimáticos, sim, quando estão na forma de vitaminas lipossolúveis, que são aquelas que vocês já conhecem, vitamina A, D, E e K,
Efeito anticetogênico. Os carboidratos, sim, tem esse efeito. Acabei de mostrar no slide anterior. Esse item é um item a ser marcado porque os lipídios têm efeito cetogênico. São formadores de corpos cetônicos. Ou seja, onde é que é formado corpos cetônicos? No fígado. Para onde vão? Para os tecidos periféricos, principalmente musculatura esquelética. E no jejum prolongado, irão principalmente para o cérebro. Para quê? Para poupar a demanda de glicose via sistema nervoso central. Agentes emulsificantes do trato digestivo. Claro, é só você lembrar de quem? Dos sais biliares, né? Que são produzidos no fígado, armazenados na vesícula e jogados no intestino, para que haja o quê? A emulsificação, formação da micela, para que haja o quê? Posteriormente, a absorção de lipídios. Então, correto. Atuam como hormônios. Que hormônios? São os chamados hormônios esteroides. Testosterona, progesterona, estrógenos, cortisol, tá? Vocês aprenderam lá no início da faculdade, olha onde é que está caindo. Concurso, tá? Então não pode perder esse tipo de questão. Lê com cuidado. Por quê? Porque é um assunto que vai cair, tá? Impulso de transmissão nervosa. Aí você, vixe, eu não lembro disso, de impulso de transmissão nervosa nos lipídios. A partir de agora, estudando aqui com a gente, com o professor Kildre, no curso MS, você não vai esquecer. Esse impulso de transmissão nervosa, você vai lembrar da bainha de mielina. Mielina, embora tenha esse sufixo ina, não é proteína. É um composto lipídico. Ok? Então, se a gente quer, nessa questão, marcar o item correto, seria o item B. Tá? Tranquilo? Não esquece de mandar um recadinho aí no chat. Não esquece de seguir o Instagram, @CursoMS, o curso que mais aprova aqui no nosso estado. Não só para nutrição, todos os cursos da área de saúde, tá? Fiquem ligados, vamos em frente, vamos comigo aqui. Questão agora de proteína, vocês viram, ó, a primeira questão foi carboidratos, segunda de lipídios, a terceira questão vem com as nossas e famosas proteínas, ok? Vamos lá. Vejam aí, pessoal, ó, o enunciado da questão. As proteínas são chamadas de nutrientes construtores, pois são responsáveis pela formação dos músculos e tecidos, como pele, olhos, nervos, glândulas e outras estruturas. Além de regular e outras funções importantes no nosso corpo, são consideradas proteínas estruturais, ó. O que eles estão querendo na questão proteínas estruturais? Vamos lá, vem comigo. Queratina é estrutural? É. É a nossa, juntamente com o colágeno, são as duas principais proteínas estruturais que nós temos. Esclerotina. Vixe, aí, mas assim, não lembro, nunca ouvi falar dessa esclerotina. Então vamos deixar aqui uma interrogaçãozinha. Na hora que você está resolvendo uma questão de concurso, você tem que analisar todos os itens, não vai direto no primeiro item, ok? Terceira proteína dessa questão, elastina. Tranquilo, vou ficar na dúvida. Vou deixar esse item em stand-by. O item B fala da hemoglobina. Hemoglobina é estrutural, pessoal? Não. Hemoglobina é proteína que carrega, que transporta, né? CO2 e O2, né? É uma proteína globular. São quatro estruturas, duas cadeias alfas, duas cadeias betas. Aqui a gente poderia falar só da hemoglobina, 10, 15, 20 minutos das doenças que estão associadas a essa hemoglobina, mas ela não é estrutural. Hemocianina. Aí você olha assim, eu nunca
estudei hemocianina na minha graduação em nutrição. É aí que está o diferencial. Hemocianina, pessoal, ela não está presente no nosso corpo, no nosso sangue. Hemocianina, ela vai estar presente nos artrópodes e nos moluscos, né? Então, hemocianina, você já fica tendendo a achar que essa proteína poderia ser, mas você já viu que a hemoglobina não é, então você já eliminaria a questão por conta da hemoglobina. Então, hemocianina, ela que dá a cor azul, né? Ciano é um prefixo dos radicais gregos, né? Que significa azul, né? Antocianinas, né? Aquelas moléculas que dão coloração azul, por exemplo, ao repolho, né? A uva, né? E assim por diante. Vamos em frente. Item B não é. Item C, caseína estrutural? Não, caseína é uma proteína importante, né? Na constituição, por exemplo, do leite, né? Então não é uma proteína estrutural. Ferritina é estrutural? Não, a ferritina você sabe que ela é uma proteína de armazenamento. De quê? O nome já diz tudo, né? Ferro. Na forma de íon ferroso. Então, não é também. Zeína. Ixi, querido, também não estou lembrando do que é a zeína. Zeína é uma proteína vegetal encontrada no milho. Tá? O milho, então, não é uma proteína estrutural, tá? Ela tem função principalmente nutritiva. Então não é o item C. Vamos para o item D. Insulina. Insulina é função o quê? Hormonal. Hormônio secretado pelas células beta-pancreática. E o outro item é a corticotrofina. A corticotrofina é justamente a proteína, né, derivada do estímulo do CRH, né, hipotalâmico, que estimula o ACTH, que é justamente outro nome dado à corticotrofina, que estimula o córtex, né, da suprarrenal. Então, no controle principalmente dos carboidratos, né, principalmente no que se diz respeito à glicose. Aí pronto, você eliminaria todos os itens, ficaria na dúvida da esclerotina. Ó, já eliminei todos os outros, então a esclerotina é o item a ser marcado. E lembrando, tá? Ou para quem nunca ouviu falar da esclerotina, essa proteína é uma proteína, tá? Que infecta plantas, né? Causa o mofo, ela é também chamada de podridão de esclerotina, tá? Então ela tem uma função muito importante na área de agronegócio, de agricultura de uma maneira geral. Então é uma proteína realmente estrutural. Então o item a ser marcado é o item A, de aprovação. Você que está aqui com a gente, aqui nessa live, não esquece de deixar aí os comentários, dizer que se a aula tá boa ou tá ruim, tá rápida, tá difícil, tá fácil. Não esquece de ativar o sininho, vai ter muito conteúdo até o mês de julho, tá ok? Vamos em frente. Questão de número 4, também proteínas. Essa aqui eu vou ser um pouquinho mais rápido, porque vejam que também é da Prefeitura de Viana e eu não posso perder uma questão como essa, tá? Nós já comentamos um pouco dessas proteínas. As proteínas estruturalmente se diferem dos carboidratos e lipídios por conterem nitrogênio. Aí já tem aquela controvérsia, né? Ah, mas você falou lá na frente que tem nitrogênio. São exceções que nós encontramos nitrogênio em carboidratos, assim como encontramos também nitrogênio nos lipídios, tá? Em algumas moléculas, não é o geral, não, tá? Os papéis primários das proteínas nos organismos incluem funções. Nunca esqueçam, tá? Vou até colocar aqui a minha imagem, ó. Falhou aqui? Ó, mas prestem atenção. Nunca esqueçam. Função estrutural,
tá? É a função mais importante das proteínas. Então, já vou aqui e coloco função estrutural. Todos os itens têm estrutural, menos o D que diz que não tem, que são nenhuma das anteriores, tá? Enzimática, é importantíssimo, né? Aqui, toda proteína é uma enzima. Assim, todas as enzimas que nós temos são proteínas. Aí nem toda proteína é enzima. Aí você pode perguntar, tem alguma enzima que não é proteína? Tem um grupo de moléculas chamado de ribozimas, que elas não são proteínas. Estão no grupo dos ácidos ribonucleicos, tá bom? E de transporte, ótimo. Aí você de transporte, nós já vimos na anterior, temos hemoglobina, tá? Temos de transporte a própria albumina, dentre várias funções, ela tem função de transporte. E, continuando a questão, são compostos por aminoácidos que se ligam através de ligações, aí você não esquece, né? Peptídicas. Então, o item a ser marcado, quais são? Estrutural, enzimático, transporte e peptídica. Veja que os itens estão muito... O item de cima está muito parecido. Gente, eu particularmente, se eu visse uma questão como essa, eu poderia até alegar alguma anulação. Aí você pergunta, por quê, Kidro? Porque, por exemplo, quando você diz, quando o item A diz que as ligações entre aminoácidos são ligações covalentes, isso aqui também está correto. A ligação peptídica é um tipo de ligação covalente. Só que essa questão não foi anulada na época, tá? Não sei por qual motivo, mas alguém que conheça um pouco da parte bioquímica poderia, ou até mesmo na parte química de alimentos, poderia questionar essa questão, porque a ligação peptídica é um tipo de ligação covalente, tá? Então, item a ser marcado, né? Levando em consideração a questão como todo, item B de bola, ok? Bom, vamos lá, vamos comigo. Não esquece de falar no chat, não deixa de curtir, hein, pessoal? Rapidinho essa questão que não pode se perder, tá? Não se perde uma questão como essa, uma questão de vitaminas. Ok? Olha aí o que a questão diz também da Prefeitura de Viana. Lembra que eu disse lá no início, vou utilizar mais as questões da Consulpan de 2019, porque estão mais contextualizadas. Foram 30 questões, ao invés de 20 que foi utilizado na Prefeitura de Nova Olinda e na Prefeitura de Pentecoste, tá? Tem algumas questões aqui no final da nossa aula. Não sai daí não, fica aí até o final, não vai ser cansativo não. Hoje tu vai aprender bem essa parte estrutural e ainda tem outros assuntos para a gente abordar. Fica aí com a gente, ó. A descoberta das vitaminas deu origem ao campo da nutrição. O termo vitamina descreve um grupo de micronutrientes essenciais que satisfazem alguns critérios, divididas em hidrossolúveis e lipossolúveis, marca alternativa que são absorvidas passivamente, né, sem gasto de energia e devem ser transportadas por lipídios dietéticos. Gente, antes mesmo da nutrição, lá no ensino médio, você já aprende quem são as vitaminas lipossolúveis. A, D, E e K, né? Normalmente a gente utiliza aí a dicasinha, né? O bizuzinho ADEC. Ah, aquilo não lembro de ADEC. Lembra e bota queda. Contanto que você não esqueça quem são as lipossolúveis, que aquelas que são transportadas dentro do conjunto dos lipídios. Então, o item a ser marcado, né? Olhando aí as letrinhas, seria o item D. Não tem como errar, tá? Uma questão como essa de vitaminas não pode errar. É uma questão simples, tá?
onde você precisa apenas lembrar da classificação de vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, e as hidrossolúveis, vitaminas do complexo B, colocando também ainda a vitamina C, ok? Ativa aí os comentários, fala no chat, deixa a sua perguntinha, segue o Instagram do curso MS, manda um link aí para quem chegou depois, para galera da nutrição, estudantes, profissionais, vocês não vão se arrepender. E fiquem até o final. Bom, vamos comigo, vamos para a próxima questão. Questão de número 6. Também da Prefeitura de Viana. Vamos dizer assim, poxa, professor, só colocou Prefeitura de Viana do Espírito Santo. Calma, calma que vai ter as outras, porque as outras, né, são de concursos mais antigos e mais simples. Eu quero que vocês foquem nesse aqui, que foi o último concurso que essa banca organizou para nutrição. Vamos lá. Questão importantíssima que envolve tecnologia de alimentos, envolve reações de química de alimentos, envolve a parte de substâncias que são formadas ao longo, né, de tempo de vida de prateleira, que é justamente as reações de Maillard. Vamos para o enunciado, turma. Ó, marquem o item abaixo que não é característico da reação de Maillard. Ó. Não vacila. Olha, o item a ser marcado é o item incorreto. Vamos para o item A, turma. O item A diz: reação desencadeada pelas altas temperaturas, também conhecida como escurecimento não enzimático. Perfeito. Sempre que lembrar de reação de Maillard, lembra de escurecimento não enzimático. Item B, pessoal. A formação de compostos voláteis responsáveis pelo cheiro característico. Sim. Outra característica importante da reação de Maillard é a formação de compostos que se volatilizam e dão esse cheiro bem característico, tá? Nós vamos ver no próximo slide uma pincelada da reação de Maillard. Item C é caracterizada pela junção do grupo carbonila dos açúcares redutores com o grupo amino do grupo das proteínas, peptídeos ou de aminoácidos. Corretíssimo. Só tem reação de Maillard, vou mostrar aqui no próximo slide, aguarda aí, se tiver açúcar redutor, né, que é um carboidrato, e se tiver a presença de proteínas, que vão fornecer então os carboidratos para que as reações ocorram. O item D, alterações visíveis como bolores, a gente lembra logo de fungos, né, ou apodrecimento de partes das frutas e vegetais. Isso aqui não é característica da reação de Maillard. Então, o que caracteriza então a reação de Maillard? Ser um escurecimento não enzimático, né? Você vai ter a formação de substâncias que vão deixar o alimento, né, mais enegrecido, que é a chamada melanoidina. Ou seja, o item que eu vou marcar aqui como é o incorreto é o item D. Beleza? Vamos aqui só para a gente dar uma pincelada para você recordar o que é a reação de Maillard. Eita! Aí você olha assim e pensa, poxa, que eu vou ter que saber essa cascata metabólica toda? Não. Presta atenção, o que é que eu quero enfatizar aqui para vocês em relação à reação de Maillard, tá? Vejam, lactose, açúcar, tá? Redutor. Aqui, eu não lembro que é um açúcar redutor, não. Faz muito tempo, foi lá no início da graduação. O açúcar redutor é aqueles que são chamados de redutores porque tem a carbonila livre, né? Esse CHO é o C-O livre. Livre para quê? Para realizar, né, ações de redução. Então, é uma substância, se ele é um agente redutor, ele vai provocar a redução de outras moléculas. Logo, eles têm facilidade de se oxidarem.
Aí você pergunta, Kidri, eu vou precisar saber de todos os açúcares redutores? É melhor não. Se você sabe quem são os carboidratos simples, só te digo uma coisa, lembra de quem é o não redutor, que é a sacarose. Sacarose, ela é não redutora. Ok? Glicose, frutose, galactose, lactose, maltose, isomaltose, são todos chamados de açúcares redutores, ok? E a sacarose não, a sacarose ela é não redutora, beleza? Então eu tenho um açúcar redutor, né? Olha aqui na questão anterior, ó, vem comigo, no item que fala do grupo carbonila, dos açúcares redutores, com o grupo amino dos aminoácidos. Então só vai ter reação de Maillard se houver então a presença dessas duas moléculas, que é o açúcar redutor e o aminoácido, claro, provindo das proteínas. E aí há uma cascata de reações, né? Tem aqui a chamada formação da base de chifre. A gente brinca na sala de aula que é base de chifre, mas não é não, tá? Isso aqui não é chifre não, é o nome do intermediário dessas reações. E o que é que vocês precisam saber ao final dessas reações? A formação de melanoidinas. Como é que eu vou lembrar desse nome? Lembra, ó, melanina, pele, escurecimento de pele. Melanoidina é o que vai dar o escurecimento aonde? Nos alimentos. Então, pode cair uma questão de reação de Maillard falando assim, qual o produto final que ocorre na reação de Maillard? Melanoidinas, ok? Outra coisa, tá? Que vocês não podem saber, alguns alimentos que passam por reações de Maillard, e essa reação de Maillard normalmente são algo benéfico, né? Café para dar o sabor, o cacau, carne cozida, o pão, né? Bolos visando a parte de cor, ou seja, cor e sabor, né? São as características mais importantes quando se fala em reação de Maillard. Vejam aí nessa figurinha de baixo que à medida em que aumenta a concentração, né, de açúcar, aumenta também a cor, né? Ó, enegrecimento, olha esse pão como está bem mais escuro, uma concentração de 10%, com esse aqui que teve uma menor intensidade, tendo em vista a reação de Maillard. Tranquilo? Gente, deixa aí as perguntinhas aí no chat, ativa aí para quem ainda não está acompanhando a nossa aula, não pode perder porque não pode errar as questões envolvendo tecnologia de alimentos, envolvendo os princípios básicos da bioquímica, envolvendo fisiologia, tem que acertar. As questões específicas têm peso 3, serão 30 questões. E outra, tem que acertar 50% das questões. Não adianta você ir bem na parte de conhecimentos gerais, atingir os 50%, se das 30 questões você não acertou pelo menos 15. Você estará eliminado se não acertar 15 questões da parte específica, beleza? E é aqui no curso MS que você vai se preparar bem, viu? Vamos comigo. E aí eu coloquei essa questão, pessoal, porque fala também de reação de Maillard, de reações que acontecem nos alimentos, tá? E foi uma questão de Pentecostes, que foi o primeiro concurso realizado por eles, né, no que diz respeito à contratação de nutricionistas, né? Então, os tratamentos térmicos, como a pasteurização, esterilização ou cocção em produtos de origem animal, provoca a conversão do colágeno em elastina e desnaturação proteica. Então, é como se fosse a primeira fase, né? Essa conversão dessas proteínas. Lembre-se que aí haverá outros, né?
outras reações, já que você está vendo que é alimento proteico, tá? Vai ter que estar presente também quem? O carboidrato, o açúcar redutor. E aí, qual a reação que tem essas características? Reação de Maillard, tá? Gente, engraçado. Essa questão mostra várias reações, né? Por incrível que pareça, eu fui pesquisar que reações seriam essas que eu não tinha ouvido falar apenas da primeira, tá? Mas a primeira, gente, é uma questão... O nome correto da... Eita, escrevendo... Gutierrez, não é Gutierrez. E é justamente para fazer detecção de arsênio, né? Que é uma substância muito tóxica, né? Que pode matar em poucos minutos um indivíduo, né? Então, também não é muito aqui voltada para a nossa área. Essa rixa de Morse nem existe. E Frederick Halley também não. Então colocaram aí vários nomes de bonito, porque Maillard também é um nome bem bonito, né? Para confundir, mas você até mesmo por eliminação, sendo da área de nutrição, rapaz, eu nunca nem ouvi falar dessas outras reações. Então eu vou na reação de Maillard, tá? Tem que ser esperto. Em questão de concurso, você não pode estar titubeando, pensando demais em coisas que você não conhece. Na hora de chutar que está em dúvida, vai naquilo que você já ouviu falar. Beleza? Então, vamos comigo aqui. Questão de número 8. Vejam aí também, ó, turma. Pentecoste 2014. Questão, ó. Olha o que foi que eu disse a vocês lá no início, tá? Que quando a gente fez a seleção das questões, as questões de Pentecoste de Nova Olinda, o enunciado era bem curtinho, era bem objetivo, não é essa parte contextualizada que já foi uma prova bem melhor elaborada, tá? Para Prefeitura de Viana, no Espírito Santo. Olha aqui, isso aqui é curto e seco. No estômago, o ácido clorídrico, né, o HCl, apresenta as seguintes funções, exceto, vejam, se liguem, tá? Vejam quantas vezes a gente colocou questões aqui onde se pede, né, o item incorreto e não o item correto. Beleza? Mas aqui você não pode vacilar, não. Bom, será que o ácido clorídrico no estômago provoca o aumento da fermentação bacteriana? Não sei, estou na dúvida. Vou passar para o item B. Facilita a absorção do ferro? Fica assim na dúvida também. Já ouvi falar, então vou deixar como um item verdadeiro. Um item a ser verdadeiro. Não ao que você vai marcar. Porque você vai marcar justamente o item falso, tá? Tá um pouquinho falhando. Coisas de programa ao vivo. Bom, ativa o pepsinogênio a pepsina. Isso aqui tu não pode esquecer, pessoal. Essa transformação do zimogênio ou proteína inativa na proteína ativa de ação enzimática, que é a pepsina, ocorre só se houver a presença do ácido clorídrico, principalmente quando chega o alimento. E ação germicida? Provavelmente sim, tá? Então, o item errado aqui, já que você poderia ficar na dúvida, tem ação germicida ou fermentação bacteriana, aí você dá uma pensada lá, relaxa, começa a relembrar
das aulas aqui do curso MS, dos vários professores de nutrição que vocês tiveram aqui na preparação. Aí lembra, ó, fermentação vai acontecer mais no intestino, né? Essa parte bacteriana, o grosso mesmo, o nicho das bactérias vão estar lá no intestino. Então, o item que eu vou marcar como errado é o item A. E realmente, pessoal, vocês não podem esquecer que a grande parte da absorção do ferro ocorrerá no intestino, mas há também a absorção de ferro ao nível gástrico, tá? Não esquece disso. E aproveitando aí a questão, turma, vejam aqui sobre essa parte de digestão e absorção de proteínas, já que a gente falou, né, para vocês na questão anterior, certo? Vamos lá. Vejam, cadeias proteicas longas, quando chegam no estômago, irão se transformar em cadeias peptídicas pequenas. Por conta de quem? Da pepsina. Mas para isso ocorrer, haverá uma ativação do pepsinogênio, também chamado de zimogênio, ou proteína inativa, ou proenzima, zimogênio, tá? Na presença de quem? Do HCl. E quem provoca isso é justamente o íon H+. Lembrando, tá, pessoal? Se for perguntado numa questão durante a resolução da prova, quais os aminoácidos que terão a clivagem, a quebra via pepsina? Vocês lembram dos aminoácidos de cadeia aromática? Tirosina, fenilalanina e triptofano. Então, a pepsina ela é bem específica nesse corte nesse corte da proteína quando encontra esses 3 aminoácidos, tá? Só para dar uma relembrada que eu preciso ativar o pepsinogênio, que não pode ser ativado dentro da célula, porque senão haverá uma autodigestão. Então isso ocorre fora da célula, né? No lúmen intestinal, a transformação da proteína inativa em proteína ativa, que é a pepsina, tá? Na quebra, na digestão dessas proteínas, ok? Esquece de falar aí no chat, deixa teu comentário, deixa tua dúvida para a gente responder depois, tá? Ativa aí o sininho para receber as aulas a posteriori, né, no YouTube do nosso curso. Vamos lá. Questão de número 9, mais uma questão de Pentecoste. E aí, uma questão envolvendo algo bem atual, né? Hoje, que tem crescido e a gente tem recebido muitos pacientes com essa síndrome no nosso consultório, tá? Que é justamente a síndrome dos ovários policísticos, também conhecida como SOP, pois a sua fisiopatologia, né, está intimamente ligada a quê? Tá? Bom, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de passar aqui para esse slide, para a gente lembrar que a SOP, né, a síndrome do ovário policístico, né, assim, em linhas gerais, elas acometem principalmente mulheres entre 30 e 40 anos, pode provocar obesidade, né? Pode provocar aparecimento de acnes, pode também ter o hirsutismo. Hirsutismo, que termo é esse que significa o aparecimento de pelos pelo corpo, né? Pelo excessivo, né? Em grande quantidade, né? Nos seios, na genitália, no rosto, tá? Fica como se fosse algo mais masculinizado, beleza? E é uma síndrome que precisa, normalmente ela é
tratada com anticoncepcionais, mas também é tratada dieteticamente e também tem alguns fatores que podem levar a essa síndrome. Às vezes é algo até, ó, como diz aqui o slide, até genético, tá? Pode levar a SOP. Então o que vai acontecer em linhas gerais? Um aumento, uma liberação de gonadotrofinas, principalmente quem? Testosterona, tá? Um aumento de produção de testosterona. Daí o aparecimento de pelos, né? Produção de acnes. E isso precisa ser, então, corrigido. E um dos fatores que fazem o indivíduo também ter a SOP, né? É a resistência insulínica, tá? Então, a molécula de insulina chega lá no receptor da célula. Por todos esses fatores que citamos anteriormente, não reconhece. Consequentemente, não reconhecendo a insulina, não vai provocar a entrada de várias moléculas no outro receptor. Mas os receptores glúteos, por exemplo, de glicose, tá? Então, alguns pacientes, né, acabam tendo uma hiperglicemia, tá? Por conta dessa patologia. Ok? Então há uma outra causa, aumento da produção de hormônios, né? Que eu já falou. Tanto uma alta da testosterona, que está em maior produção, né? No homem, como uma baixa nos hormônios mais tipicamente ou que tem uma concentração maior em mulheres, como FSH e o LH. E aí, voltando aqui para a questão, então, o que mais se associa à SOP, tá? É justamente a resistência insulínica, tá? Normalmente, quando você pega um exame bioquímico, um exame de sangue para analisar, os níveis de ácido úrico ou urato não estão alterados. Quando os níveis de urato, né, os níveis de ácido úrico estão alterados, isso pode ser decorrente de uma resistência insulínica. Mas não é isso que está pedindo na questão. Tem que se ligar no foco da questão. Aumento da pressão arterial? Não. Pode aumentar os níveis de triglicerídeos? Pode, mas não é comum. Quando se fala de fisiopatologia, né, da SOP, o que está mais associado é justamente a resistência insulínica, tá? Que às vezes, com a sua prática clínica, você pode verificar pela quantidade de glicose em jejum, tá? Quando você não tem, por exemplo, não vem do laboratório o chamado índice de Roma. Se você tiver a glicose de jejum e tiver também a insulina de jejum, você pode fazer um cálculozinho que em outro momento a gente vai ensinar, de pegar, multiplicar a glicose, quantidade de glicose e a quantidade de insulina e dividir por um número fixo, que é 405, para saber se tem o índice de Roma alterado. Roma IR, Roma com H, tá? A sigla em inglês. E o Roma beta, tá bom? Vamos aqui para frente. Questão de número 10. Opa, não tinha chegado ainda nas questões de Nova Olinda. Mas vamos lá. Questão de número 10. A medula adrenal produz dois hormônios, a adrenalina, também chamada de epinefrina, e a noradrenalina, também chamada de norepinefrina. Esses dois hormônios são quimicamente semelhantes, produzidos a partir de modificações bioquímicas do aminoácido tirosina. Ó, às vezes você pode precisar dessa informação para responder uma questão que envolva a parte da fisiologia, tá? Tirosina é o precursor de adrenalina, é o precursor de noradrenalina, é o precursor da dopamina, da L-dopa, tá? Então, importante
a colocação desse aminoácido aí nessa questão. A sinal alternativa que corresponde à principal função da noradrenalina. Então, uma questãozinha um pouco mais capciosa, você tinha que dar uma relembrada na fisiologia, tá? E lembrar que essa noradrenalina, ela tem uma função vasoconstrictora, tá? E essa noradrenalina, por ter essa função, ela vai mexer, vai tentar manter a pressão sanguínea, tá? Em níveis, ditos níveis normais. Noradrenalina, pessoal, também está envolvida em processos de ansiedade. Quando lá nos neurônios, né, nas sinapses, há um descontrole na recaptação, né, na volta dessa noradrenalina. Isso vale também para a serotonina, para a dopamina. Quando não há essa recaptação, essa noradrenalina pode ficar muito alta e aí você tem o que a gente chama, né, na área de psiquiatria, né, de mania. Quando a pessoa está muito excitada, está muito eufórica, né? Então, é a mania, nesse processo de maior excitação. E claro, quando essa noradrenalina cai, né? Quando ela aumenta, mania. E quando ela cai, você tem então a depressão. Daí, muitos casos de transtornos bipolares serem também controlados por medicações que controlam essa noradrenalina, tá? Então, o item B, regular os níveis de epinefrina? Não, ela não tem. As moléculas são muito parecidas, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. No metabolismo da formação dessas moléculas, né? Noradrenalina e adrenalina. Ah, importante, lembrando aqui, são chamadas de catecolaminas, tá? Então elas podem vir até mesmo do metabolismo da fenilalanina, que é chamado de aminoácido essencial, ou seja, não é produzido pelo organismo. Então formamos a tirosina, provinda, né, desse metabolismo, daí a tirosina forma a L-dopa, e aí temos a formação de a dopamina, que é uma das catecolaminas. A partir da dopamina a gente tem a formação da epinefrina ou adrenalina, e nesse slide aí não está mostrando, mas a partir dessa noradrenalina, dessa adrenalina, pode haver a adrenalina, desculpe, pode haver a formação da noradrenalina, tá? A partir da perca desse grupamento aqui. Mas normalmente o que acontece é o contrário, né? A noradrenalina forma a adrenalina. Então a gente não tem essa característica de regular os níveis de epinefrina a partir da norepinefrina. Promover a osmorregulação de sais, aí já envolve outros hormônios, como por exemplo a aldosterona, e manter o nível de cortisol, do nível sérico de cortisol elevado, também não é característica da noradrenalina. Então o item a ser marcado é o item A, né? O item A de aprovação. Você que está aqui conosco, aqui no curso MS, não pode deixar de estar participando das nossas lives. Assim começa uma live gratuita, em que a gente leva esse conhecimento para você, leva as dicas, os bizus, deixar você bem preparado para essa prova que está programada para o mês de julho, em Cascavel. Vamos em frente. Questão de número 11, né? O mínimo de energia necessária para manter as funções do organismo em repouso, como batimentos cardíacos, pressão arterial, a respiração e a manutenção da temperatura, é a definição para o quê? Questão bem direta, questão que você não pode errar, questão de conceito bem, bem típico da nossa profissão, que é o conceito de taxa metabólica basal, né? Também chamado de TMB, tá?
Então, aquela quantidade mínima para deixar o indivíduo vivo é chamado de TMB. Aí na prática clínica a gente analisa bem, né, esse TMB, se está baixo, está alto, se o paciente, né, é sedentário ou não, se está fazendo atividade física tem um TMB mais alto. Analisamos TMB pelos níveis de tireoide, né, se tem um problema de hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Então tudo isso é levado em consideração e modifica essa taxa metabólica basal, ok? Então, os batimentos cardíacos, pressão arterial, respiração, ou seja, a quantidade mínima de energia, nós chamamos basal, base, mínimo. Então o item a ser marcado nessa questão é o item C. Tranquilo? Podemos ir adiante? Deixa aí os comentários, fala pra galera que a live está perto de terminar, mas pode deixar aí os comentários, as dúvidas, críticas, seja ela positiva, tomara que seja positiva, ou não, para a gente finalizar aí a nossa live em preparação ao concurso de Cascavel. Beleza? Podemos ir, né? Vamos lá. Questão de número 12 e última questão. Voltamos agora para a Prefeitura de Viana, tá? O que diz a questão? A palavra bromatologia deriva do grego bromatos, alimento, logos, estudos. Então, assim, pode-se conceituar a bromatologia simplesmente como estudo dos alimentos. Na bromatologia, é realizado o estudo dos alimentos sob o ponto de vista da composição química, tá? Ou seja, estuda-se componentes químicos estruturalmente definidos que compõem os alimentos com especial ênfase àqueles presentes em grande quantidade. Na perspectiva da análise química quantitativa e qualitativa, marque o item abaixo que esteja compatível para a reação de Lugol. E aí também, agora bateu uma saudade das aulas práticas, presenciais, né? A gente, nesse período de pandemia, não está podendo realizar essas aulas práticas, mas a gente lembra que quando se fala em Lugol, dessa solução, né, enegrecida, né, preta, amarronzada, é uma solução que tem iodo. Lembrar do iodo. Iodo na sua constituição, tá? E ela é típica para a determinação de amido, tá? Ou seja, nas determinações de carboidrato, principalmente os de molécula maior. O iodo dessa reação de Lugol, ele se liga principalmente à amilopectina. E aí, né, ao formar esse dueto, na presença do amido, né, do alimento, isso a gente faz muito utilizando batata, farinha de trigo e tal, e a gente consegue tanto fazer determinação do amido, como também de destrinas, né, que são carboidratos com uma menor quantidade de monossacarídeos, tá? Então, o item a ser marcado seria o item A, né? Mais uma vez o item A de aprovação. E podemos fazer também, para fechar, né, a nossa live, um comentáriozinho importante dos demais itens, né? Ah, antes disso me lembrei, ó. Eu gosto muito das questões envolvendo bromatologia, porque eu fui monitor. E eu trouxe aqui até o meu certificado, tá? Para dizer que fui monitor de bromatologia. A long time ago, em 1999, tá dando para ver? Lá na UES, foi minha primeira monitoria. E aí, um ano depois, eu fiz para métodos de análise de alimento, que era a mesma bromatologia que na grade nova havia mudado a nomenclatura. Ou seja, a gente tem experiência porque foi 2 anos de luta, ganhando R$100,
R$100 e ainda era atrasado na monitoria. Era 3 meses para receber a bolsa de R$100. Mas estamos aqui, estamos na luta, né? Bom, voltando aqui para a questão, tá? Então, Lugol identifica amilopectina, amido de uma maneira geral, na presença de iodo, assim como destrina. E não quero que vocês esqueçam desses bizuzinhos, dessas dicas, né? Chamar de dicas hard, dicas fortes aqui do curso MS. Primeiro, determinação de amido, eu vou lembrar de reação de Lugol. Espera aí que eu vou mudar aqui a corzinha da caneta. Vou botar azul. Ixi, vai ficar azul, vermelho e branco, as cores do terror, as cores do Fortaleza, mas vai, deixa. Reação de Lugol, tá? Determinação de açúcares redutores, eu vou lembrar que a reação que vai determinar, o método que vai determinar é Benedict, ou também chamado de reações de Feeling. Aí você vai ter lá nas práticas de laboratório, Feeling A, Feeling B, né? Determinação de amido, eu lembro de Soxler, que é o melhor método para trabalhar e identificar a quantidade de amido, de lipídios na minha amostra. E por último, lembrar que a principal determinação de proteínas é feita pelo método de Kiddo. Não é Kildare não, viu? Kiddo. O nome aí é um nome bem estranho, mas a pronúncia é Kiddo. Então, para a gente finalizar aqui a nossa live, né? Lembrar que cada uma dessas determinações bromatológicas aí tem uma reação específica, né? Para amido, para açúcar redutor, para lipídios, proteínas e assim por diante. Eu deixei algumas dicas aqui que são as que são mais cobradas em concursos, tá? Então vejam que é importante você ter um conhecimento da parte tecnológica também para esses concursos. Aqui é uma questão típica de bromatologia. Kildare, vai cair bromatologia? Vai. Se você olhar num edital, tá lá. Inclusive tem análises bromatológicas, reações envolvendo açúcares, proteínas, carboidratos, vitaminas, e aí tá lá no teu programa. Então, fica aqui com a gente que você vai realmente acertar todas essas questões, ou pelo menos grande parte das questões de conhecimentos específicos. Tá bom? Vamos aqui, ó, só para a gente fechar. Opa. Só um instantinho. Ó, para a gente fechar aqui, gostaria de... O mouse não está prestando. Vou aqui no Talk Screen. Mostrar aqui a vocês, tá? Que está aberto. Quer dizer, está aberto não. Nós temos aí a promoção de 40% em todos os cursos, em todas os preparatórios do curso MS, tá bom? Então você vem aqui, ó, entra no site, tá? Lembrando, só até meia-noite de hoje, tá? Só até a meia-noite. E aí vem aqui, ó, Prefeitura de Cascavel, nutricionista. Clica, vem aqui, tem as aulas de língua portuguesa, tá? Conhecimentos específicos, legislação, tudo aqui para vocês. E aí, o que eu vou fazer? Vou aqui no nome cupom e vou colocar Relâmpago, já está aqui salvo, vou colocar Relâmpago MS. Vocês estão vendo quanto é que está aqui, né? 249. E aí quando eu colocar aplicar, vai para quanto? Vai para quanto? Me ajude? 149, tá? Praticamente R$100 de desconto, 40% de desconto nessa promoção apenas até a meia-noite do dia 15. Depois, não é comum esses descontos aqui pelo curso não, tá? 40% normalmente só acontece na Black Friday, tá? Em meses atípicos como esse não há esse desconto. Beleza? Vamos para a gente fechar. E aí, agradecer a vocês
a atenção que vocês tiveram durante essa noite, os comentários que vocês deixaram aí no chat, tá? E lembrando, o curso que mais aprova é o curso MS. E aí a gente vai estar aqui, talvez, né? Cada 15 dias, quando chegar mais perto, sempre tem aqueles intensivões para preparar vocês para esse concurso de Cascavel. Beleza? Muito obrigado pela presença de vocês, por deixarem os comentários, por avisarem os seus colegas, e a gente está aqui para aprovar. A gente está aqui para ajudar vocês a sair com uma boa aprovação, com sucesso nessa prova, porque é uma prova que realmente não pode errar questões de conhecimentos específicos abaixo de 50%. Beleza? Estamos juntos aqui no curso MS. Um abraço para todos vocês.